Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. A Lília novamente. Vamos lá. Abra o seu áudio, por favor. Pode abrir o áudio do seu celular. Ok. Aí. Ok, tá aberto? Aberto. Tranquilo, ouvindo você. Vamos de novo. Ao vivo é uma benção, é exatamente isso, né? Lília, você é ucraniana, você trabalha com vestidos de noiva, não é? Fala pra gente um pouquinho. Sim, pastor. Eu realizo os sonhos e faço do meu talento meu ministério. Muitas vezes atendo noivas que nunca tinham contato com Deus e a primeira coisa que eu falo para elas antes de se casarem, eu falo, olha, cria um grupo de oração. E elas, oração? Eu, aham. Meu trabalho é muito agradável, é muito gostoso. Participo da realização dos sonhos de toda menina e de todo menino, que muitas vezes falam, sou menina, sonha desde pequena para casar, com casamento. Não é verdade. Os meninos também sonham com casamento. Esse é o meu trabalho. Eu tive a alegria em São Paulo, na casa da Hebe, junto com a Raquel, alguns moderadores, de almoçarmos juntos e conhecer a Lília pessoalmente. Foi uma benção, foi uma inspiração poder conhecê-la pessoalmente, viu? Bom, eu a trouxe aqui para que você falasse ao nosso coração. Você, ucraniana, esteve recentemente na Ucrânia, pôde ver com os próprios olhos que é uma guerra. Nós temos algumas imagens. Quando ela me mandou, queridos, eu pensei, bom, vamos mostrar todas elas. Algumas imagens são fortes, não exageradamente, evidentemente, nós temos prudência, mas nada que você não possa ver, para que a gente entenda bem o que está acontecendo ali, e a mensagem da Lília tem algo muito importante para nós hoje. Deus te abençoe, Lília, e que esses momentos sejam importantes para todos nós aqui. Tá bom? Que o Espírito de Deus te use. Amém, amém. A princípio, eu creio, ontem nós tivemos na igreja a nossa comissão, e eu falei para os irmãos que estaríamos hoje junto, e a minha igreja, a igreja da Vila Medeiros, muitos deles acompanham a sala, em especial o João Carlos falou, Lília, toda manhã, a sala 57 já virou o estilo da vida. Então, um grande abraço para o João Carlos, para todos os meus líderes, em muito, muito especial, quero também destacar a doutora Raquel. A Raquel, ela fala, não me chama de doutora, porque eu, uma vez, o ano passado, precisei fazer um congresso do Ministério da Mulher, que a gente é mulher, né? E Mulheres em Missão, e eu peguei com minha moderadora maravilhosa, Maria Selma, um super beijo, viu, Selminha? Te amo, preciso de você para ser feliz, que cuida de mim como ovelhinha dela, minha moderadora. Eu falei, Selma, você consegue para mim o celular da doutora Raquel? Ela consigo. Ela me manda o contato da doutora e eu faço o convite. Doutora Raquel, eu preciso de uma palestrante para meu congresso, mas é uma igreja pequena, no meu distrito. E eu coloquei, diz que sim, um monte de M. Não passou, foi uma resposta muito rápida. Obviamente, mandei tendo o não, lutando pelo sim, né, pastor? E a doutora respondeu, sim, Lília, eu aceito. Então, eu te amo, doutora Raquel, muito, muito, preciso de você para ser feliz. De lá para cá fizemos linda amizade. Ela veio no congresso, foi uma bênção para o meu distrito, e que Deus continue fortalecendo essa nossa amizade. Também quando o senhor esteve em São Paulo, nós fomos na vigília, o meu pastor Ezequiel, estávamos juntos, muitos amigos acompanhando. Na quarta-feira, pastor, o senhor fez o convite de a gente testemunhar um pouquinho sobre a sala, a influência. Vou falar sobre outras duas pessoas, a Sâmia e a Sheila.
Então, para ganharmos o tempo, vamos à mensagem. Na Bíblia e na vida, na verdade, tem dois assuntos dos quais algumas pessoas não exatamente se escandalizam, mas um pouquinho não desvalorizam, não desacreditam, mas não dão o adequado crédito a dois pedidos que o nosso Senhor Jesus fez. O primeiro fica em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Estou abrindo a minha palavra. 1 Pedro, capítulo 1. Um dos pedidos. Vamos ver qual é esse pedido que ele faz. Eu tenho hábito, pastor, quando abro a palavra de orar, eu peço permissão para que eu ore. Pai amado, que nas horas do dia, o Senhor enche o nosso coração em gratidão a Ti, pedimos fale ao nosso coração, te peço que me use com poder e no poder do Espírito Santo, mas também, Pai, te peço por meus irmãos, minhas irmãs queridas, para que o coraçãozinho deles seja uma terra boa, para que nos alimente, Senhor. Pois tio Pedro, versículo 14, 15 e 16, podemos pegar do 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente essa que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, esse é o nosso versículo. Sendo santo, ele que vos chamou, tornai-vos santos também mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Muitas pessoas dizem aquelas desculpas amarelas, né? Santo é só Jesus, é impossível, e nós sabemos, não é o tema de hoje sobre educação, de que é um processo, não é nosso tema. Porém, o mundo parece e muitas pessoas dizem que é impossível, que não é possível, fazem de Deus mentiroso, e Deus não é mentiroso. Ele se encontra no livro de Mateus. No livro de Mateus, capítulo 5. No livro de Mateus, capítulo 5. E 3. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Nesse momento, pastor, se o senhor quiser, vamos colocar, eu só quero que a sala entenda que nós não queremos destacar, nós somente queremos mostrar a realidade. Jesus diz, ame o vosso inimigo. Muitas vezes as pessoas acham que alguém é inimigo quando simplesmente falou alguma palavra que o feriu, fez alguma coisa. Ai, é meu inimigo. E a gente se torna aquela geração que nós falamos, a geração mimimi, não me toca. Vamos ver, pastor, essas fotos que eu mandei para o senhor? Rápido, sobre cada uma eu falo 2 só palavras para a gente entender. Obrigada, pastor. Ok. Aqui nós temos aquele teatro que estava cheio de crianças, tinha a palavra crianças, дети, em russo, em ucraniano, e mesmo assim foi bombardeado. Pode passar para a próxima, pastor? Para a gente não demorar muito. Aqui é uma escola, eles estão retornando agora e dizem que as crianças choram, não têm coragem, não sabem como que vai ficar. Muito difícil a situação também. Pode passar, pastor?
essa foto eu não vou conseguir comentar porque eu vou começar a chorar nessa história e eu não vou conseguir pregar. Eu sou chorona. Vamos melhor para a próxima. Talvez na quarta eu tiver coragem. Aqui muitas e muitas pessoas saíram das casas e nós vamos ter a última foto da nossa departamental da União. Não tem para onde voltar. Pode passar para a próxima, pastor, por favor. Assim se encontram as ruas. Até hoje, muitos corpos ainda não conseguem juntar porque estão ocupadas pelos ocupantes, pelos russos. Mas onde conseguiram entrar, encontram muitas pessoas com mãozinhas amarradas, mortas pelas costas, simplesmente pela rua. Alguns foram comprar pão, outros saíram para pegar água, pegavam neve para derreter. Temos testemunho de um nosso pastor adventista, quando eles tomavam água do calorifero que estava esquentando, tem um sistema todo, quando no frio esquenta as casas, fica correndo a água dentro dos caloriferos, é um sistema inteiro. Tomavam água de lá dentro, porque não tinha água para tomar. E quando um irmão saiu para pegar neve para derreter, mataram ele. Pode passar para a próxima. Bebezinhos. Quando foi bombardeado, esse bebezinho nasceu, mas foi bombardeado e ficou lá para sempre. Próxima. Aqui crianças, 3 crianças ficaram na família, todo mundo morreu. Eles não sabiam o que fazer. Próxima, pastor. Por favor. Aqui tem 3 pessoas somente que ficaram sem, por causa das bombas, ficaram sem os pés. Quando a gente fala do inimigo, e nós vamos falar hoje um pouquinho como amar o inimigo, isso, pastor, pode ir continuando. A gente tem que pensar no contexto dessas pessoas também. Como falar, aqui é a casa, pastor, da nossa departamental da União Irina. Aqui não são só imagens da internet, não se sabe da qual época, do qual lugar. Aqui é da minha amiga, da nossa departamental, do Ministério da Mulher. Tudo destruído. Não tem absolutamente nada. Outras imagens, pode ir passando, pastor. Quando a gente fala aqui, ó, casas inteiras e muito mais coisa. Sim, quando a gente fala do inimigo e quando a gente fala do perdão, obrigada, pastor, a gente precisa olhar com os olhos das pessoas que a vida deles acabou sendo mudada, limitada para sempre. Não significa que vai passar um tempo, tudo bem, o que é material, algumas podem reconquistar, algumas pessoas não, porque são coisas que construíram durante uma vida inteira. Pessoas idosas não têm mais trabalho, não têm mais saúde para trabalhar, e tudo, absolutamente tudo, foi destruído. E Jesus, nós acabamos de ler, diz: ame o seu inimigo. Nós falamos ontem, né, pastor, que nós não vamos falar de políticos, dos motivos. Não é esse o nosso objetivo. O que nós precisamos aprender, e o meu apelo para cada um de nós, é que a gente consiga separar, que a gente consiga proteger o nosso coração contra ódio. Que a gente, como amar esses soldados? Ontem eu li outras 3 histórias tristes. 5 homens estuprando uma criancinha de 2 aninhos na frente dos pais. E a criancinha morreu. E tem relato todinho do pai da criança. É muito triste, é muito revoltante. Não tem como pensar. E Jesus disse: ame o seu inimigo. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente não consegue encontrar dentro de nós esse amor para amar o nosso inimigo. Então, hoje, pastor, nós vamos falar um pouquinho sobre o amor. Sobre o amor. É muito fácil a gente cumprir essa ordem, não é uma sugestão. Jesus não fala:
Paulo uma vez falou, se for possível, da parte de vocês, tenham paz com todos. Ele não falou obrigatoriamente tenham paz com todos. Se for possível, a gente tem que ser pacificador. Esse tem que ser o nosso propósito. Mas Jesus diz, ame o seu inimigo. Então, como amar? O que é amor? Muitas vezes a gente pensa que o amor é sentimento. E a gente fala, eu não sinto amor por um inimigo desse. O inimigo desse, por causa dele, estourou a bomba e cortou minhas pernas, nunca mais vou andar. Eu odeio esse inimigo, né? Essa é a nossa tendência. E ninguém deve julgar os sentimentos dos outros. Nós temos aqui vários psicólogos, mas eu não sou da área, é meu sonho ainda um dia fazer psicologia, é grande sonho que eu creio que Deus vai permitir com que eu consiga. Mas quem sabe, um dia. Vamos falar do amor. Em grego, eu morei 10 anos na Grécia e tive a oportunidade, eu acho que providência de Deus, para entender um pouquinho sobre o amor. Existem 6 tipos de amor. E sobre cada um a gente vai falar bem pouquinho. O primeiro, que é pathos, em grego. Eu vou falar a palavra grega, vou traduzir o que significa em português e vamos tentar entender, aplicar. O primeiro é pathos, que é paixão. O que é paixão? Que tipo de amor é paixão? Paixão é puro sentimento, o que a gente sente. Eu posso ter paixão por inimigo? Não, paixão é um sentimento que a gente sente quando pessoas namoram, quando eles ficam noivos e tomam a decisão de se casarem. É porque eles estão apaixonados. Não tem nada de mal nesse sentimento, é um sentimento saudável, necessário também, diria eu, porque quem se casa sem paixão, e tem muitos casamentos feitos sem paixão, por interesse, por outros motivos, pela acomodação, né? Esse tipo de amor, ele deve existir, ele é bom, mas não é o tipo de amor que Jesus nos convida e nos dá a ordem para que tenhamos como nosso inimigo. Outro tipo, vamos abrir Mateus 5, 28. Mateus 5, 28. Outro tipo de amor é erotas, que é erotismo. Vamos ver aqui em 5, 28, onde Jesus disse, vamos pegar o 27 também. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, 28, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Em nome desse erotas, e as novelas propagam tanto, é um puro desejo sexual. Erotas é um puro desejo sexual. E Jesus fala aqui, em nome desse amor, que não é amor, que é um puro desejo sexual, tem se desfeito tantas e tantas famílias. A novela fica propagando isso, ai não, porque está amando, e muitas pessoas até ficam torcendo com que o homem traia a esposa, porque tem érota por outra pessoa, está apaixonado por outra pessoa. Não, isso é amor. E muitas famílias se desfazem, sendo que é um sentimento errado, é um puro desejo sexual. Um outro tipo de amor, pastor, tem a palavra storhi. O que é storhi? Storhi é aquele cuidado, aquela preocupação que nós temos com nossos familiares, com nossos amigos, aquele carinho que a gente tem, com nossos irmãos também na igreja. Storhi, quando vem de dentro de você, você quer amar, você quer cuidar, você quer abraçar. É muito gostoso esse sentimento. Um outro tipo de amor é filia. Eu já ouvi falar no Brasil, às vezes falam filéu, falam diferente, mas o correto é filia. Filia
é amizade. Eu posso ter, vamos de novo pegar os primeiros, com meu inimigo pathos. Eu posso ter paixão? Não. Eu não posso amar com amor que é paixão. Eu posso ter érotas por meu inimigo? Nunca. Eu posso ter sorrir, cuidado, preocupação, carinho para um inimigo, um estuprador? Nunca. Esse terceiro, agora, eu posso ter filia, eu posso ter amizade com ele? Também não. Porque amizade é uma reciprocidade. Por que nós escolhemos umas pessoas para serem amigos e outros não? Porque temos mais afinidade, às vezes, mesmos assuntos para falar, mesmos interesses, mesmos sonhos, metas, às vezes do trabalho, da nossa profissão, a gente faz lindas amizades e sempre é recíproco. Eu escolho pessoa que eu sei que ela também me escolheu. A amizade, ela não se força. A verdadeira amizade, aquela que dura anos, ela não pode ser forçada. É um amor recíproco. Eu dou e recebo. Eu sei que se minha amiga, eu não sei se a Anice está nos assistindo, a minha melhor amiga, Anice Coutinho, eu sei que se eu ligar para ela 2, 3, 5 da manhã, Anice, preciso de não sei o quê, eu tenho certeza que ela vai se deslocar do seu local e vai correr para me ajudar. E a mesma coisa eu. Então, a verdadeira amizade, ela é recíproca. É um tipo de amor, filia, que é amizade. Na amizade, as pessoas são muito fiéis aos amigos. É um lindo tipo de amor. E vamos chegar agora a um outro tipo de amor que exatamente se aplica nesse versículo que Jesus falou, nessa ordem que ele deu. Eu repito, não é sugestão. Então, eu sei que na sala, pastor, nós temos esse cheirinho delicioso da igreja primitiva. O eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é parte visível de Deus. Tudo o que a sala destaca é super, hiper, mega bíblico, divino. Então, eu acredito que quem participa da sala já conseguiu entender e se livrar e dar perdão para aqueles que precisam ou pedir perdão para aqueles que eles precisavam. Mas pode ser que hoje alguém está nos acessando pela primeira vez. Uma vez eu falei do amor, um outro sermão, na praia, e um senhor se aproximou de mim e falou: irmã, faz 50 anos que eu vivo no ódio. E eu falei: por que, irmão? O que aconteceu? Ele me contou da vida dele, da ex-esposa que traiu. Ele falou: eu nunca consegui. Ele falou com essas palavras: eu prefiro ver o capeta na minha frente, em vez de Deus o livre encontrar, cruzar com ela. E dava para ver o ódio no olhar dele. Aí eu falei: o senhor é casado agora? Não, eu não consegui mais construir uma família. Eu falei: como que está a sua saúde? Onde o senhor trabalha? Ele falou: a minha saúde está ruim, eu já estou velho. Ele não conseguiu se firmar em nenhum dos empregos por viver todos esses anos nesse ódio. Então, de repente, como eu disse, eu acredito que quem participa aqui sempre tem o cheirinho da igreja primitiva, tem amor fraternal muito forte, muito grande, porque quando a gente se encontra da sala como os irmãos, a gente faz aquele escândalo, a gente pula um em cima do outro. Nós tivemos treinamento no domingo passado aqui na APL, e adivinha quem estava lá, pastor? O netinho criado pela avó. Quem que é? Escrevem lá no chat, se vocês acertarem. Nem vou falar o nome. Vou entregar o pastor Adevaldo. Foi. E foi muito, muito gostoso. Aliás, abraço para o pastor e para a Adriana, uma grande pregadora. Estará pregando aqui no sábado na minha igreja. Fizemos linda amizade com a esposa dele, maravilhosa. Adriana, super beijo para você.
E toda a pele fica olhando para a gente fazendo escândalo, porque o amor, ele transborda quando a gente se encontra. Essa é a verdade, e esse é o diferencial, porque por se multiplicar a iniquidade, em Mateus 24:12, o amor de muitos se esfriará. Aí quando eu pego Bíblia grega, eu falo, Senhor, não é muitos, não. Porque se a gente pegar muitos, pastor, eu não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora, mas a gente pode pegar, digamos, 40% dos 100%, 40% é muitos, mas é de quase todos, é totalmente diferente do muitos. Quando a gente pega dos 100%, muitos, podemos falar, olha, a grande multidão, 40%, mas lá tem escrito, a tradução correta, o amor de quase todos se esfriará. Quando a gente pega quase todos, dos 100%, a gente pode falar, olha, quase todos é 98%. E não adianta dizer, não, porque nós somos crentes, então, muitas vezes, o amor está deixado do lado, porque a iniquidade aumentou. A gente se torna insensível. Então, quando a gente fala sobre amor, esse tipo de amor que Jesus está pedindo é o amor ágape. Já ouvi ágape, o povo já fala diferente e não há nenhum problema nisso, mas o certo é ágape. O amor ágape, pastor, é um tipo de amor que é um princípio. Ele não é sentimento, ele não é desejo, ele não é preocupação, cuidado, ele não é recíproco, ele é apesar do. O amor ágape é aquele amor quando Jesus estava na cruz, que ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Existia sentimento, eles mereciam, tinha alguma coisa para que ele falasse isso? Não, porque esse é o amor divino que é princípio. Não importa o que vocês me fazem. Eu amo vocês com amor ágape. E esse tipo de amor que Jesus pede para que tenhamos com nossos inimigos. E de onde ele parte, esse tipo de amor? Ele parte da decisão. Eu, apesar, exemplo, né? Apesar de um soldado ter jogado uma bomba aos meus pés, apesar de eu ter perdido, apesar de eu nunca mais poder andar, talvez nunca vou casar, talvez nunca vou ter filhos, apesar de minha vida ser condenada para uma cadeirinha de rodas, eu posso decidir perdoar e amar esse inimigo. Quando a gente entende isso, de que é uma decisão, e a decisão na nossa vida, ela sempre é a primeira vitória. A primeira vitória. Mesmo se a gente não sente, mesmo se a gente não deseja, mesmo se a gente não tem carinho, cuidado, preocupação, mesmo se não é recíproco, a gente pode tomar a decisão de perdoar e de amar o nosso inimigo. Fácil? Não. Dependendo do que o inimigo fez com você, se ele estuprou seu bebê de 2 anos e aquele bebê morreu sangrando nos teus olhos, não é fácil. Certeza que não é fácil. Mas é possível. Sabe por quê, pastor? Sabem por quê, meus queridos irmãos? Porque Jesus disse, se ele falou, ame o seu inimigo, ele não é mentiroso, ele sabe. Mas como que eu consigo fazer isso? E é o que eu falei para aquele senhor na praia, que perdeu 50 anos de ser feliz, de ser saudável, de ter filhos, já estava velhinho lá, sabem? Dá uma grande tristeza quando a gente encontra histórias assim. E eu acredito que se você conseguiu limpar o seu coração do ódio, da mágoa que alguém
foi injusto com você, passa para outros esse conselho, ajuda outra pessoa que às vezes está sofrendo por causa do ódio, por causa de uma inimizade. Passa para a pessoa o que eu falei para esse senhor. Eu falei, irmão, se o senhor de fato quer perdoar ela, se o senhor quer se libertar desse ódio, dessa mágoa, de tudo que o senhor está sentindo, o senhor tem que decidir isso. E eu fiz o homem falar em voz alta, pastor. A gente fala porque nós sabemos, a nossa luta não é contra sangue e carne. Existe um mundo espiritual. Eu fiz ele declarar de que ele perdoa a sua ex-esposa. E eu falei para ele, irmão, separe a pessoa do ato que ela fez. Quando a gente separar o ser humano e tentar entender que o ser humano é somente uma marionete, sabe, nas mãos do inimigo, ele vai girando lá a linha para onde ele quer, para que a pessoa ande, a gente consegue, de fato, jogar o nosso ódio, a nossa indignação para aquele que é culpado. A pessoa é somente vítima que se permitiu a ser usada por inimigo e muitas vezes está dentro da nossa casa, dormindo às vezes na nossa cama. Mas a gente tem que separar a pessoa do ato. A gente tem que aceitar, perdoar a pessoa e entender que ela estava possuída, usada e manipulada por inimigo, que é originador do mal, que é mal em si. Porque ele vem para quê? Qual é o desejo do inimigo para a nossa vida? Para mim, para você? Roubar, matar e destruir. Ele não tem outros planos para nós. Todo o planejamento dele e dos demônios que servem ele é para nos roubar, para nos matar e para nos destruir. Destruir nossos sonhos, destruir nossa saúde. Tudo bem que muitas vezes a gente colabora, né? Eu falo para mulheres, olha o que nós servimos para nossos filhos, para nossa família. Servimos saúde, servimos vida ou servimos veneno e aos poucos estamos matando eles através das refeições lá na nossa mesa. Muitas vezes a gente colabora e fala, não, é o inimigo. Temos que tomar todo o cuidado, né? Mas os planos dele, de fato, de roubar, de matar, de destruir. Então, a gente precisa entender isso. E a gente, por si mesmo, nós não vamos ter perdão. Talvez se a gente abrir o espaço, muitas pessoas dariam o seu testemunho, e tem muitas histórias de como alguém foi injusto com eles, de como alguém que deveria amar, cuidar, proteger, foi maltratar, foi trair, foi roubar. Tem muitas histórias e a gente sabe disso. Infelizmente, por se multiplicar a iniquidade, a falta de amor, muitas vezes nós conseguimos separar os pecados, pecadinhos, pecadões. Se lembram da musiquinha? Pecado, pecadinho, pecadão? Isso não. Para Deus tudo é pecado. Às vezes a gente pensa nessas imagens que nós vimos agora há pouco, o que está acontecendo lá no meu país, ou o que a gente aconteceu nos Estados Unidos, agora também entrou na escola e matou tantas pessoas, e tantas e tantas e tantas barbaridades acontecendo nesse mundo. E a gente pensa que grandes pecados, e a gente, na nossa medida, a gente coloca isso imperdoável, um estuprador de bebês, outras coisas, matar grávidas, e etc. Para nós parecem pecados tão grandes, mas para Deus, eu quero falar do amor. A falta do amor é tão grande pecado, pastor. Por isso que eu acho que tanto falamos na sala sobre o amor fraterno. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que aceitar as pessoas. Nós temos que incluir as pessoas. Quando a gente fala da chuva seródia, a gente fala da chuva temporal e chuva seródia, em muitas das igrejas, nós não vemos
igrejas totalmente lotadas, há espaço ainda que não está sendo preenchido por falta do nosso amor, porque a gente não sai, porque a gente não é, generoso em convidar. Não sei se eu posso falar, a gente é pão duro em relação ao convidar. Nós temos que ser generosos ao convidar. Nós temos que incluir as pessoas. E a gente fala, Senhor, que o seu Espírito Santo desce. A gente fala da chuva seródia. Para que servia a chuva seródia? Que se tem aqui pessoas que cresceram no campo, que tinham contato com terra, sabem do que eu estou falando. A chuva temporal servia para quê? Para regar a terra, para que ela possa receber a semente, germinar e produzir os frutos, certo? Mas a seródia servia para quê? A gente pensa, Senhor, derrame teu Espírito Santo, e a gente fala da chuva seródia, onde multidões de pessoas vão vir para a igreja vai lotar. A chuva seródia, ela preparava, amadurecia o fruto. Não tinha nada a ver com o de fora, era do fruto desse aqui, ó. Desse aqui. De cada um de nós. A chuva seródia é para amadurecer o meu fruto. E como que ele vai se amadurecer? Através do estudo da palavra. Eu ouço às vezes pessoas falarem, gosto da sala 57, mas é tão demorado. E eu fico triste. Aí eu falo para as pessoas, eu falo, olha, se você não consegue ficar 2 horas e pouco com Deus agora, como vai passar a eternidade com Deus? Eu falo, não existe coisa melhor do que começar e se demorar na presença do Senhor. Não tem momento melhor, não existe. E como que vai passar a eternidade? Como? Vai ser chato, vai ser demorado para você, não vai ser prazeroso. Se a gente não aprender a ficar na presença de Deus, a se demorar, curtir a oração, é tão importante, tão importante. A gente não vai ter como amadurecer esse fruto. Porque o coração fala do quê? A boca fala, perdão, do quê? Do que o coração está cheio. Lá na Ucrânia, quando eu vou, nós temos um pequeno grupo de muitos anos. O nosso estudo é 5 horas, pastor. O nosso estudo não é 20 minutinhos e depois fica mais no bate-papo, nos comes e bebes. Não. A minha mãe às vezes já liga, filha, vem, já está tarde. E a gente não percebe que a hora passou. De tão gostoso que é estudar a palavra de Deus. Então, se a gente se demora na presença de Deus, a gente sim vai receber chuva seródia para amadurecer o nosso fruto. E sim, vamos sair com muito poder, porque não vamos poder mais fazer outra coisa a não falar para todos sobre Deus, sobre as boas novas. Nós vamos ser, sim, generosos em convidar as pessoas. E, acima de tudo, nós vamos estar preparados de incluir. Quantas vezes a gente exclui pessoas? Quantas vezes a gente não aceita totalmente as pessoas? Então, a chuva seródia, quando descer, vai acontecer exatamente isso. O nosso fruto vai estar maduro. Esse tipo de amor, que é a RAP, que Jesus está exigindo de nós, para que nos amemos os nossos inimigos. Nós vamos falar sobre o último tipo de amor, mas eu quero ir um pouquinho além. Nesse capítulo 5, versículo 43, propositalmente, pastor, eu parei na primeira parte. Nós lemos somente 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Na continuação, é ir além. Nós entendemos que amar o meu inimigo como amor agape, onde eu decido amar, onde o amor é princípio e não sentimento, mesmo se eu não sinto, mesmo se não desejo, eu tomo a decisão de amar. É um princípio e não um sentimento. Mas Jesus, ele é incrível. Ele começou, o capítulo de Mateus, foi quando ele falou, quando ele fez tem
eu não vou falar revolução, não gosto de usar essa palavra, mas ele deu uma ênfase, uma explicação, o que é o reino de Deus, que é o Sermão das Montanhas, que a gente, Sermão do Monte, que a gente chama ele. Ali ele apresentou os princípios do reino de Deus, e muitos deles se escandalizaram, porque até nesse que a gente leu, 43, foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo, e Jesus fala, não, vocês não entenderam certo, e ele apresenta como que é o reino de Deus, mas ele vai além. E eu gosto sempre de ir além com Deus, pastor. Eu acho que os cristãos verdadeiros, porque os sinceros de coração, porque nós temos que buscar com todo o nosso coração, porque nós temos que lutar, ele diz assim, vocês ainda não lutaram até onde? Até o sangue. Não é simplesmente, como eu disse, geração mimimi não me toca. Não vou para a igreja porque mudaram o pastor. Esse novo que chegou inexperiente, não. A irmã que cantou, a saia dela estava torta ou estava errada. Não, nada de mimimi. Nada de mimimi. Tem que ir além. Temos que ser cristãos maduros. E aqui na continuação diz assim, ó, em português tem somente e orai pelos que vos perseguem. Mas tem mais na Bíblia, pastor. Não foi traduzido tudo. Aqui está dizendo, bendizei, abençoam aqueles que estão amaldiçoando vocês. Então, como que a gente consegue entender isso se a gente pegar como pathos, erotas, torri, filia? Senhor, abençoa, por favor, esse inimigo que estuprou meu bebê de 2 anos. A gente tem que entender que ir além com Deus é ser conectado, ser alimentado à videira. Nós somos ramos. Por nós mesmos, nós não temos amor. Quer ver? Pega bebezinhos, pega criancinha, olha na internet quantas vezes bebezinhos empurram outra criancinha, vai na piscina, morre, ou empurra de algum outro lugar. Nós já nascemos com natureza caída, nós somos maus, infelizmente. Mas quando a gente se alimenta da fonte do amor, aí sim, a gente pode amar o nosso pior inimigo. O nosso pior inimigo. A gente consegue amar. E na continuação diz, orem por eles também. Então a gente tem que orar, Senhor, abençoa o meu inimigo. Se tem alguém que de fato fala, Lília, se eu te contar minha história, você vai, e eu ouço histórias várias, você vai ficar assustada. E eu entendo, e Deus entende, e Deus respeita. Só que ele não quer com que a gente viva com aquilo. Ele quer que a gente perdoa. Não importa o que a pessoa manipulada, se lembram, por inimigo, usada como vítima nas mãos do inimigo, não importa o que ela fez para a gente. O maior ato de amor não se baseava no sentimento lá na cruz. Se baseava no princípio. Então nós podemos fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza disso. E podemos nos libertar de não termos inimigos na nossa vida. Podemos orar por eles, abençoar eles, e vocês vão ver os milagres que Deus vai fazer. Depois, de repente, um dia, alguém pode testemunhar, olha, tanto tempo a pessoa tinha feito alguma coisa contra mim, eu não conseguia, e hoje eu estou livre, e Deus vai fazer com que a gente até, talvez, goste da pessoa. Talvez pode acontecer isso, se a gente se levantar da fonte do amor. E por final, um outro sentimento, um outro tipo de amor, que é latria. Porque tem palavra idolatria. Latria é adoração. Idolatria é adorar alguém outro que não seja Deus. Então, é um tipo de amor que a gente pode oferecer somente a Deus. A gente não pode falar, eu adoro essa comida. Latria é adoração. Eu adoro o meu carro, adoro o meu sapato. Não podemos, não temos o direito. Nós fomos criados com esse propósito
de adorar nosso Deus e não adorar outras coisas ou pessoas. Ai, adoro meu filho. Não, você tem storhi. É um tipo de amor que você tem que cuidar, amar, proteger, dar carinho, mas você não pode adorar o seu filho. Nós temos que entender. Eu acredito que não é difícil entender isso. Por isso que Deus nos falou hoje. Também, pastor, só para a gente ir para o final, eu não combinei horário com o senhor, mas eu acredito que nós devemos já partir para o final. No Salmo 37:3, eu não vou abrir, mas eu vou falar que diz ali, confia e faze o bem. Confia no Senhor. Na Bíblia original tem escrito, e apressa-te em fazer o bem. A gente não deve somente fazer o bem, a gente tem que ter pressa para fazer o bem. E muitas vezes eu encontro isso no Brasil. Eu não mandei as fotos, a Adra ajudando na Ucrânia, a nossa igreja, a minha igreja da minha cidade, recebeu muitos refugiados. As pessoas se batizam muitos. Nós fizemos a investidura, que foi um lindo evento da União, em setembro do ano passado. Nós fizemos investidura e eu fui a palestrante, trouxe inclusive do Brasil os lenços, arganel, tudo em ucraniano. Foi maravilhoso. E hoje tantas mulheres dão testemunho de como elas de fato se tornaram, nesse momento da guerra, mulheres em missão. De como Deus já tinha preparado elas desde setembro para esse compromisso forte, protegendo o coração delas contra o inimigo, ajudando, acompanhando, sabem, os 4 amar, acompanhar, atender, aceitar, tudo isso. Elas estão fazendo isso agora, e tenho muitos e muitos testemunhos de como Deus está agindo lá no meu país. Mas não somente na Ucrânia tem guerra, não. A guerra, ela se encontra em todo lugar. A guerra entre o bem e o mal. Nós temos que tomar a nossa decisão, como eu disse, a primeira vitória, de viver de 3 formas. Eu sempre destaco para mim. De total dependência de Deus, é 100%. Não 99%. Não basta. Tem que ser 100% da dependência de Deus. Eu, quando viajava, eu viajo cada 3 meses por causa do meu trabalho para a Ucrânia. Quando a gente pega avião, eu sempre entrava e falava, Senhor, me abençoa para essa viagem. Eu imaginava a mão de Deus segurando o avião, atravessa pelo oceano, pelo deserto e me leva para meu destino, na palma da sua mão, para que eu possa encontrar meus familiares, falar, mostrar do teu amor, que eu possa retornar para meus filhos, para cuidar deles e tudo. Eu dava dicas para o Senhor, porque Ele devia preservar a minha vida. Nas últimas viagens foi diferente. Eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos, meu Pai. Toma-me, Senhor, em Tuas mãos, que seja feita a Tua vontade. Essa é entrega total, essa é dependência total. Não quando a gente manda em Deus, como Ele deve fazer. Outra coisa, obediência. Também obediência a Deus, que é total. Como resultado da nossa confiança, do nosso relacionamento com Ele. E o terceiro, do jeito de Deus, não do meu jeito. Do jeito que o Senhor quiser. Eu gosto dessa frase que o pastor fala. O vento sopra por onde Ele quer. Do jeito dele, da forma dele, e não do nosso jeito. Mas para isso nós temos que ter a motivação certa. A motivação certa. E temos que ter o propósito. O meu desejo, pastor, vou terminando agora, é que, de fato, a gente consiga entender, vou repetir para resumir, que pathos é somente um sentimento, paixão, que é saudável, que erotismo, é só desejo sexual. Storhi é uma preocupação, é um cuidado, é um carinho. Filia é uma amizade, uma troca, é reciprocidade.
Agape é um princípio, é uma decisão. E agape é Deus, é a fonte do amor, onde nós devemos nos alimentar. E por último, latria, adoração, é um propósito para qual nós fomos criados. Que Deus abençoe a cada um de vocês, minha querida família da Sala 57. Acredito que nós vamos cantar e depois nós vamos orar. E na quarta-feira nós voltamos para falar da influência da sala mais um pouquinho. Pastor. Primeiro, eu vi que meu grego está portuguesado. Que coisa, não? Você tocou nesse segundo pilar da sala, que é esse aqui, ó. Amor incondicional. O amor é incondicional. Sim. Isso é tão reflexivo, isso é tão profundo, Lília, que é tema de reflexão na minha vida tem 15 anos, que eu reflito assim nesse tema e as implicações que ele traz para a nossa vida como cristãos. Você falou do perdão aí, né? Por que a gente perdoa? Algumas Porque pessoas... Deus nos perdoou. Esse é um retorno, né? O perdão é um refluxo. O oferecimento de perdão é um refluxo. Eu ofereço aquilo que eu recebi. Mas para você perdoar, Lilian, você tem que saber quem você é. Você é um representante de Jesus. Se você não entender que você representa Cristo, dificilmente você... Porque você está falando disso aqui, ó. Você não está falando de um nome que foi jogado na lama, um dinheiro que foi pego emprestado e não foi devolvido, um carro que a pessoa bateu e não pôde arrumar. Você não está falando de um nome que foi para a lama, você não está falando de uma esposa que traiu, você está falando da pessoa que arrancou as pernas desse camarada. Sim. O braço. Coisas materiais, pastor, a gente recupera, mas como recuperar a saúde? Como é que vai ser a vida dessa moça depois? Sim. Alguém acionou um dispositivo e a bomba alcançou onde ela estava. Essas crianças não têm pai, não têm família, não têm para onde ir. Nem casa, nem nada, pastor. Essa criança nasceu para morrer. Sim. Porque ele nasceu, mas morreu, vítima de uma bomba. Essas pessoas que estão na rua têm parentes. Eles tinham sonhos, tinham perspectivas. Alguém acionou um botão. Você não conseguiu comentar aí, imagina o exílio que é, quantos ucranianos saindo da cidade para não morrer. Quantos deles estão no subsolo, escondidos em abrigos, sem comida, sem luz, sem energia, em condições sanitárias absolutamente vexatórias. Quem é essa pessoa? Que mão é essa que está aí? Porque essa pessoa é um ser humano, é um ser humano. Lília, como abraçar a pessoa que fez isso? Somente tomando decisão, pastor. Sabe por quê, Lília? Quando a gente toma decisão, a gente consegue. É a primeira vitória. Quando a gente tem amor como princípio da nossa vida. Sabe por que você oferece amor a um assassino que matou essa criança? Para que ele se torne seu irmão. E é impossível não abraçar um irmão. Você oferece amor ao assassino, porque ele não é seu irmão. Você oferece amor a um assassino para que ele se torne seu irmão. E depois que ele se torna seu irmão, como é que você não abraça seu irmão? Alguns dizem o seguinte: eu vou perdoar, mas assim, a pessoa lá e eu aqui. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. O perdão restabelece relacionamento. Relacionamento entre os assassinos dos pais daquela criança e aquelas crianças, quando no futuro elas puderem encontrar quem acionou o botão da bomba. Pastor, isso é um absurdo. O que o senhor está falando para mim é um absurdo. Então, ok, pega a cruz e tira. Arranca a cruz do solo da terra. Porque Jesus morreu por você, amigo, e por mim quando éramos inimigos. E o que você é hoje de Jesus?
é um amigo separado porque você fez mal para ele antes? É isso? Pastor, posso falar também? Sim. E essa decisão, pastor, essa decisão, ela tem que ser diária. Porque quando você vai ver essa menina que está sem pernas, ela tem só avó. Ela perdeu os pais também. Quando a avó vai olhar para ela todos os dias, não sei quantos anos ainda a avó dela vai viver. Essa avó e essa menina tem que perdoar diariamente. Todos os dias ela tem que tomar essa decisão diária de não permitir que aquilo volte, que aquele sentimento volte. O perdão, ele tem que ser uma decisão diária. Lilian, Sim. assassinos vão entrar no céu? Sim, Não. certeza, pastor. Aqueles que Não. se arrependerem. Então não são mais. Então não são mais. Explica, não entendi. Assassinos vão... então não são mais assim, Sim. assassinos. Assassinos não entrarão no claro. céu. Eles não são mais. Eles não são porque se mais. arrependeram. Sim, Eles não são mais. Por isso o relacionamento é restabelecido. Porque se eu perdoo alguém e esta relação não é restabelecida, então a pessoa continua sendo quem ela foi antes que eu a perdoasse. Você matou minha filha. Sim? Eu ofereci meu amor para você, o amor ágape, esse que não estabelece condições. Você é impactada pelo amor que eu te ofereci, conhece o Jesus que me transformou e diz, pastor, eu quero esse amor que tem no Senhor na minha vida. Quando eu matei a sua filha, eu não sabia disso. Eu não sabia disso. E mesmo que soubesse, não tinha me transformado. Eu me arrependi profundamente, pastor. Me desculpa. Quando você pede perdão, você não é mais assassino. Você é meu irmão. E como não abraçar um irmão? verdade. Por isso as pessoas entrarão no céu. Porque se elas tivessem a insígnia do assassinato, não entrariam. Elas têm a marca do sangue. E, Lilian, a marca do sangue apaga tudo. Amém. O sangue apaga tudo. E isso é um absurdo que eu estou falando. Claro que é um absurdo para uma pessoa carnal. Eu confesso para você que não estou hoje e nem quero pensar numa situação de ter que encarar um assassino de uma pessoa que eu amo, da minha família. Isso vai ser uma loucura. Mas eu confesso para você que isso deverá me quebrar completamente, a não ser que eu não queira ser plenamente um servo de Deus. Tem uma Pastor, irmã... quando Jesus fala de irmos além, pode ser que aquele inimigo que a gente vai tomar decisão de perdoar, que a gente vai entender que foi só marionete, só uma vítima na mão do inimigo, pode ser que a gente ofereça perdão e amanhã ele faz a mesma coisa. Ou depois de amanhã ele faz a mesma coisa, ou coisa parecida, ou pior. Nós temos que perdoar tantas vezes quantas foi necessário. Isso é muito duro, Lili. Isso é muito... Mas Veja. Deus nos concede isso. Jesus não nos pede algo que não é possível, difícil, Isso. duro. Por isso que exige decisão diária, todos os dias. Esse tema é extraordinário, Lili. Esse tema é extraordinário. Veja, eu pensando aqui, né? Então, por que eu perdoo? Eu sou um representante de Cristo. E por que o segundo lance, por que eu perdoo você? Sabe por quê, Lili? Porque, assim, eu estou cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele me traz Cristo como referência, como modelo. Por isso o amor é um princípio, sabe? Eu demorei a entender. Por que o amor é um princípio? Um princípio, ele teve ação primária. Teve uma ação primária, teve um amor primário que deve ser copiado. Por isso o amor princípio. Cristo amou do jeito que eu tenho que amar. Então, eu disse, agora ame o outro como eu amei vocês. Então, o princípio é que eu ame como Cristo amou. O princípio é que só vale o tipo de amor que ele me ofereceu. Então, o outro passo para o perdão é entender que, como representante de Cristo,
Lília, isso aqui é lindo. Quando eu entendi, eu falei, Senhor, muito obrigado, muito obrigado. É que a dor que você me causou, Lília, a dor que você me causou, com todo esse ferimento que a guerra está causando nas pessoas, esta dor causada em mim é menor do que o desejo que eu tenho de que você seja salva em Cristo. Sim. Então, o meu ódio pelo que você fez, não por você. Imagina como não odiar 5 homens estuprando uma criança até que ela morra. Claro que eu tenho que odiar isto. Eu tenho que odiar isto. Eu tenho que odiar o ato de apertar um botão e que vai... Ontem eu vi uma cena que aconteceu, acho que em Recife, policiais prenderam uma pessoa com deficiência mental. Ela reagiu, colocaram no porta-malas da viatura, jogaram uma bomba de lacrimogênio dentro, de efeito entorpecedor, fecharam a tampa até o camarada morrer. Como não odiar isso? Claro que sim. Claro, eu devo odiar essas coisas. Elas são más. Agora, o meu ódio por essas coisas precisa ser menor do que o meu desejo de ver você salvo. Quando eu quiser e desejar a sua salvação mais do que o ódio que eu tenho pelas coisas que você cometeu contra mim, então eu vou perdoar você. Não é só para tirar um fardo de cima de mim, não é só para tirar uma doença que está me destruindo, não, é porque eu desejo a sua salvação mais do que as dores que você causou em mim. Onde é que eu vi isto? Aonde eu vi isto? Eu vi isto em Cristo. Quando ele olhou para mim e disse assim, perdoa o Wagner, pai, ele não sabe o que faz. Só que quando ele disse isso, os meus pecados estavam matando Jesus Cristo. Ele não disse isso deitado numa rede, tomando água de coco, Lilian. Quando ele disse para o Pai me perdoar, é quando eu estava ferindo o próprio Cristo na cruz. Ele disse, o Wagner não sabe, como você sabiamente disse, o Wagner é uma marionete na mão do diabo. Perdoa ele, Senhor, até que o meu amor o alcance e ele seja transformado pelo que eu fiz por ele na cruz. E quando ele for transformado e me aceitar, eu vou fechar os braços que morreram abertos sobre ele. Eu vou fechar os braços que morreram abertos por ele. Você entende? Eu sou um representante. Perdoa porque o ódio que eu tenho pelo que você fez é muito menor pelo desejo que eu tenho pela sua salvação, filho. Isso é uma questão muito mais profunda do que somente um reparo social, um reparo relacional. Isso aqui tem a ver com a salvação ou perdição sua e da pessoa. Aí eu vou repetir. Assassinos vão entrar no céu? Nenhum deles. Porque o sangue apaga tudo. Amém. Você trouxe à tona um tema que não é entendido. E aí eu preciso terminar esse comentário com você, contando uma história que aconteceu comigo. Deixa eu confessar uma coisa para você, Lídia. Eu já conversei com a Serene, talvez o vento sopre em outra direção hoje, porque você foi muito lindamente usada por Deus, porque você não está falando de dores que outros estão sentindo, né? Você está sentindo. Aqueles ucranianos machucados são seus irmãos de sangue. Você é da mesma região. É como se eu visse brasileiros e você vê com olhos diferentes. Eu escrevi aqui no link que eu mandei para o pessoal replicar novamente esse link. Escrevi assim, ó, a respeito da sua estada na sala. Eu escrevi assim, ó, a irmã Lília, ela é ucraniana. Esteve recentemente na região da guerra. Sua mensagem entrará aos olhos de quem viu o sofrimento. Então, quando você olha, são seus irmãos da mesma nação, você nasceu naquele território. Você vê essa dor de forma diferente. Você vê essa dor de forma diferente. Mas deixa eu te confessar uma coisa. Certa vez eu estava com um líder espiritual na frente dele e perguntei, o meu líder espiritual, o meu líder, o senhor me ama? Eu disse, não. Meu relacionamento com você é de pastor, eu não tenho tanto relacionamento para amar você.
Aí eu saí daquela sala muito triste, porque ele ensina, ele é professor, ele é pastor, deveria saber que a única resposta que ele tinha para me dar naquela sala é: eu amo você, Wagner, eu amo você. Ele não podia me dar outra resposta, se ele entendesse isso que você ensinou para a gente hoje. A diferença entre esses amores, e que esse amor que Cristo ordenou que nos amasse é um princípio, porque ele deu o modelo desse princípio. Aí, eu estava na casa de um membro da minha igreja aqui, que é secretária da igreja, resolvendo coisas da secretaria. Estávamos eu, ela, a mãe dela, a filha. Depois, de repente, chegou a irmã dela. Chegou a irmã dela com uma jovem, com uma camiseta, uma bermuda curta, com algumas cartolinas na mão. E aí eu perguntei para ela: o que está escrito na cartolina? Ela debruçou a cartolina no meu colo. Estava escrito Arrape. Como é que é a pronúncia correta? Arrape. Arrape. Estava escrito Arrape. Aprendi hoje a pronúncia correta. E Não eu tem disse: problema. você entende o que está escrito aqui? Ela disse: eu entendo. Aí está escrito amor. Aí eu fui mais longe. Ela é católica. Católica. Não desmerecendo os católicos, nem não, mas valorizando o católico em relação a alguns adventistas, que deveriam conhecer isso muito mais profundamente pela luz que tem. E aí ela olha para mim, eu olho para ela: você sabe o que está escrito aqui? Ela disse: sei, significa amor. Aí eu perguntei para ela: você me ama? Oh, eu nunca tinha visto aquela menina. Ela é membro de uma outra denominação. Ela é católica. Sabe qual foi a resposta dela, Lilian? Sim, eu amo. Sim, eu amo você. Rapaz, eu quis rasgar minhas vestes. Eu quis rasgar minhas vestes, eu quis entrar no chão, sabe por quê? Porque eu pergunto para líderes da minha igreja, homens absolutamente habilidosos na palavra, e quando eu pergunto: você me ama? Dão risada. Muitos pejorizam o fato da gente na sala dizer que ama, porque não entendem isso. Mas aí eu não parei com a menina, sabe? Lília, eu fiquei impressionado com aquilo, porque eu quis testar aquela menina. Tá, então, você me ama. Eu já quis rasgar minhas vestes, né? Eu disse: mas por que você me ama? Disse: claro que eu te amo. Por quê? Nós não temos o mesmo pai? Aí, aí eu quis entrar no seio da terra e derreter na larva que está lá dentro. Porque ela me disse que eu sou irmão dela, o mesmo pai. Que compreensão linda daquela menina, que a gente não encontra em muitos no seio da igreja, por não entenderem que esse amor básico, eu amo você, Lília, antes de ser minha amiga. Você é casada, filha? Ainda não, noiva. Tá, ó, eu já ia anunciar aqui, ó, ainda bem que você disse que está noiva. Eu já ia colocar você no mercado. Não que precisasse disso, né, Lília? De jeito nenhum. Mas, Lília, o seu noivo deve amá-la como irmã antes de ser esposa dele, antes de ser noiva. Eu amo você antes de ser a Lília, antes de ser a empresária, antes de ser a ucraniana. Eu amo você basicamente, primariamente, no amor de Cristo incondicional, porque a minha primeira relação com você precisa desejar a sua salvação mais do que as dores que você vai causar em mim. Aí eu quero terminar contando uma história que me impactou muito, de um orador americano. Lembra do genocídio da África? Os Hutus e os Tutsis, que quase que uma etnia dizimou a outra. Aquela irmã estava dentro da igreja, se protegendo dos facões e das facas e das foices, porque era assim que eles matavam. E eles fecharam a porta da igreja para não morrer, para não morrer. Mas os homens da outra etnia
arrebentaram a porta da igreja. Chegaram naquele grupo de irmãos que estavam todos juntos em oração e eles foram matando um por um. Lília, imagina a cena. A foice, a facãozada. O assassino olhou para a irmã e olhou para o nosso pastor, que estava ao lado dela. O primeiro que aquele assassino golpeou foi o esposo dela. Deu uma facãozada na cabeça e outra no pescoço. Ele caiu por sobre os corpos dos irmãos, sangrando. E ela olhando para ele, quase que dizendo assim, não me mate, por favor. Ele deu um golpe no pescoço dela. E ela caiu sobre o corpo do próprio esposo. E foram embora. Eles acharam que ela estava morta. Mas ela sobreviveu. E depois de tudo aquilo, prenderam muitos nas cadeias e depois de tudo aquilo, e ela começou a pregar nas cadeias. E na África, a noite é muito frio em muitas regiões. E ela recolhia cobertores para levar para os presidiários residuais da guerra para aquecê-los durante a noite. E ela pregava a palavra de Deus para eles. Em um desses momentos, um deles sai e diz, pare de pregar, não venha aqui pregar mais. Nós não queremos ouvir a senhora, não pregue mais aqui. Eu não suporto ouvir a senhora falar de amor para nós. Falar desse tal de Jesus para nós. Ela não parou e continuou pregando. Certo dia, o pastor Mark Feeling foi visitá-la na casa dela. Quando ele entrou, Lilian, uma casa muito simples. Ela, uma mesinha de madeira e uma foto do marido na parede. Aquele é seu marido? Sim. Foi ele que foi morto, assassinado no genocídio? Sim, pastor. Vivo sem ele já há quanto tempo vivia sem o marido. E você não quis ir embora daqui? Não, pastor, eu quero continuar aqui pregando o evangelho. Há muitos que precisam conhecer do amor de Cristo. De repente sai um negro da cozinha, que oferece água, traz a água, eles bebem, ele retorna para a cozinha e ele pergunta, quem é? Pastor, esse é o assassino do meu marido. Mas por que você trouxe esse moço para cá? Pastor, ele aceitou Jesus. Ele não tinha mais para onde ir, porque a família dele foi dizimada no genocídio. E eu o trouxe para cuidar dele dentro da minha casa. Amor incondicional, Lili. Amor princípio. Sabe por que que é? Lili, ouça o que eu vou dizer para você. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Porque se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Lília, em última instância, a casa do Pai é de assassinos perdoados. Em última instância, todos os que habitarem a casa do Senhor que Ele preparou são assassinos perdoados. Sabe por quê? Você matou Jesus Cristo. E Ele vai te levar para dentro da casa dele. Sabe por quê, Lilian? A dor que você causou nele, muito menor do que o desejo que ele tinha de salvar você. Eu te amo, Lilian. Também, pastor. Preciso do Senhor para ser feliz. E o Senhor é a parte visível de Deus na minha vida e de toda a nossa família da sala. E eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, pastor. Eu fico impressionado como nós, adventistas, temos medo de dizer isso. Nós não deveríamos ter medo. Pastor, e às vezes temos medo de demonstrar o amor, de falar eu te amo para as pessoas, eles acham isso como estranho, sendo que na igreja primitiva tinha isso, mas quando a gente vive isso,
Eles gostam, a princípio parecem duros, parece, sabe, não sei se pode usar essa expressão, meio bicho do mato, mas quando você abraça, quando você acaricia pessoas, você às vezes depois sente ela se entregar, relaxar, e você abraça forte, forte, forte. Esse é o pecado que muitos de nós cometemos, de não amar. Nós temos que amar, é o princípio, é o início. Princípio é início, é principal, é a base. Temos que amar, não temos que ter... nós fomos orientados nos clubes de desbravadores, de não abraçar às vezes, tudo bem, tem todo esse cuidado, mas não pode ir ao extremo de irmãos, não abraçar meninas, adolescentes e tal, mas não pode ir ao extremo, não podemos fechar o nosso coração. Temos que abraçar, temos que demonstrar amor, acariciar as pessoas, falar que eles são a coisa mais linda de Deus. As pessoas têm essa necessidade, porque temos tantas farmácias, porque a depressão é doença número 1, porque tem falta de amor. E nós somente pegamos ela da fonte. Quanto mais nos alimentamos da fonte do amor, mais sai de nós. Nós damos bom dia para o porteiro, nos damos bom dia, passamos na rua, nos damos bom dia. Uma vez, pastor, eu passei na rua, sei, já passou o nosso tempo, mas uma senhorinha, acho que estava passando mal. Aí eu cheguei perto dela e eu falei, a senhora está passando mal? Ela, não. Não sei se ela tinha medo de eu não assaltar ela, tomar o celular dela. Ela, não. Eu falei, calma, minha senhora, porque ela se encostou assim no muro. Eu falei, senhora aceita uma água? Não. Aí eu falei, mas senhora não está bem, senhora quer uma carona? Não. A mulher ficou com medo, pastor. Até que eu tinha que falar para ela, pode ficar tranquila, minha querida, eu sou cristã. Eu tive que me explicar, sendo que deveria ser natural. O certo está como o errado e o errado está como o certo. Somente quando ela entendeu as minhas intenções, ela se abriu, ela começou a falar comigo. E depois ela falou, não, eu moro em frente, só estava muito quente, só queria descansar. E quando eu queria acompanhar ela para atravessar pelo menos a rua e tudo, ela, não, minha filha, pode ir. Eu estava indo e ela, Deus te abençoe, minha filha, Deus te abençoe, até eu chegar no carro. As pessoas têm medo até de receber o amor de tão difíceis dias que vivemos. Então, temos que entender de tão grande urgência que temos em amar as pessoas, pastor. Vamos, Lilian. Obrigado mesmo. A gente fala muito. Olha esse vídeo. Você quer perdoar? Então decida. Perdão é uma decisão. Você quer perdoar? Então, ao decidir, decida também matar os temas como ilustração para sempre. Se você diz que perdoou apenas porque aceitou o culpado, mas lembra ele de seu erro sempre que ele erra, então você não perdoou, apenas o sequestrou a você. O perdão não tira a nossa memória dos fatos, mas tira a emoção deles. E além disso, mata o fato passado como argumento para a vida contra a pessoa. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém mesmo depois de perdoar o ofensor. Aliás, até para que duas pessoas se separem, é essencial que se perdoem. No entanto, se decidem continuar perdoadamente juntos, então que o tema da ofensa não volte nunca mais. Cada ofensa é uma ofensa. Quem perdoa lida com cada uma, não com o montante das ofensas, pois se a cada nova ofensa tudo voltar, é porque perdão nunca houve. Jesus mandou perdoar até 70 vezes 7 o mesmo indivíduo em um só dia. Mas a cada perdão não se deve trazer a multidão dos outros para o encontro com a verdade. Ou então, melhor é não dizer,
se perdoou. O grande desafio do perdão é desistir da ofensa do outro como direito nosso contra ele. Quem perdoa não perde a memória, mas desiste do direito de acusar ou de reter a memória como raiva ou crédito. Por isso, o perdão é um ato de fé e não de emoção. Pela emoção, ninguém perdoa ninguém. Somente pela fé, que antes olha para o próprio perdão que se recebe de Deus todos os dias, é que alguém pode praticar o perdão como decisão de graça e como privilégio. Se perdoar não se tornar um privilégio, creia, ninguém perdoa. Somente quem diz de verdade, é meu privilégio perdoar, é que de fato perdoa de modo perdoado mesmo. Mas enquanto perdoar é um fardo, uma obrigação, todo perdão será apenas sacrifício. Perdão é vida quando se torna privilégio em fé. Pense nisso. Nele, que me perdoa. Esse texto desse moço merece uma reflexão profunda quando ele diz assim, ninguém é obrigado a ficar com aquele que foi perdoado, mas se ficarem juntos perdoadamente. Sabe, queridos, você está casado com uma pessoa, essa pessoa trai você. Biblicamente, você tem a opção da separação, até de um novo casamento, se você é a parte inocente da relação. Você deverá perdoar essa pessoa e você tem o direito de não viver com ela como marido e mulher. Com ele como marido e mulher. Tem o direito de não viver juntos. Não viver juntos como marido e mulher. Mas deixe-me perguntar uma coisa. Após perdoar o adúltero, ele deixa de ser seu irmão? E como não andar junto com o irmão? O primeiro amor que eu ofereço para o outro é o ágape incondicional, porque eu desejo a salvação do outro mais do que a dor que ele me causou. Você não anda junto com o marido, não dá mais. Foi rompida a aliança. Mas com seu irmão, você não pode andar separado. Nós temos vários níveis de relação. Os amores dizem isso. Eu tenho amigos, eu tenho esposa, eu tenho filha, mas irmão não se separa. Esse tema é lindo, Lili. Muito obrigado, viu? Você seja louvado. Eu sabia que Deus tinha que estabilizar a sua internet. Amém. Vamos orar para que Deus trabalhe em nosso coração. Sabe por quê, Lilian? Tem muita gente que está vendo agora e que vai ver depois que isso aqui vai entrar no coração dessas pessoas. Pastor, o senhor não sabe a ofensa que a pessoa me fez. Você não sabe tanto que ela me machucou, não sabe tanto. Isso vai mexer com a cabeça de muita gente. E eles terão que tomar hoje a decisão de amar, porque Cristo fez isso primeiro por eles. E deverão oferecer esse perdão, que é um perdão perdoado mesmo, né? Por isso que o segundo item da nossa agenda é esse aqui. Isto só pode acontecer, Lilian, se você for cheia do Espírito Santo. Não é natural, você disse sabiamente hoje, nós não podemos amar assim. É um dom vindo do Espírito. Romanos diz que Deus, o Espírito Santo, derrama em nós esse amor. Não tente amar assim, irmão. Você não vai conseguir. É um fruto do Espírito. Por isso a gente diz, ó, Espírito, amor,
semelhante a Cristo, eu atraio pessoas. É uma plataforma. Quarta-feira você vai falar para a gente, Lília, o que estar na sala, viver este ambiente tem feito na sua vida. Talvez seja na quinta, se você puder, porque eu já Serene ia testemunhar, a gente vai ter que dar uma reorientada nos agendados da semana que vem, a gente fala com você. O dia que o Senhor Deus desejar, a gente fala. Pode contar, qualquer dia. Pode orar conosco, então? Oremos. Pai amado, como é bom, Senhor, estar nessa família dos irmãos. Muitos são adventistas, outros de outras religião, queridos e muito, muito amados por Ti. Senhor, quando a gente entende o tamanho do Teu sacrifício, de tudo que o Senhor fez por cada um de nós e por aqueles outros que alguns deles se colocam como nossos inimigos, às vezes nos prejudicam, fazem coisas erradas contra a gente, mas o Senhor entregou a sua preciosa vida por eles. O Senhor pegou natureza humana caída, se humilhou, Senhor, para morrer por nós e por eles, por cada um de nós. Oh Pai, que direito nós temos de não aceitar, de não perdoar, de não amar eles, Senhor. Por favor, meu Pai, todas as pessoas que se encontram, que ouvem hoje essa reflexão, por favor, Senhor, ajude para que nos libertemos, e não somente hoje, Pai, não somente do passado. Vivemos dias difíceis, dias de guerra espiritual, onde o inimigo vai usar, manipular pessoas, colocar contra a gente, nos perturbar. Ajude para que sempre tenhamos como maior força na nossa mão o amor que é agape, que é um princípio que não depende do que nos sentimos no momento. Ajude para que a gente use desse recurso, desse dom, para que possamos amar as pessoas, até aquelas que é difícil e que aos olhos humanos às vezes é impossível de amar. Por favor, meu Pai, que haja reconciliação entre familiares, entre os casais, entre pais e filhos, entre colegas de trabalho, Senhor. Ajude para que o mundo entenda, enxerga e vê que o Senhor nos mandou, nos enviou. Mas para isso nós temos que ter amor, Senhor. Muitas vezes dentro da nossa igreja parece que concorrência. Eu não sei explicar, Senhor. Mas te pedimos, Pai, por favor, que haja amor na tua igreja, nas famílias dos teus filhinhos, porque assim vai se espalhar pela comunidade, Pai. Reconcilia-nos primeiramente contigo e depois com o nosso próximo. Ajude para que essa decisão seja diária, de aceitar, de amar e de perdoar. Ajude para que a gente possa levar essa mensagem para outras pessoas. Quando encontramos pessoas cheias de mágoa, cheias de ódio, ajude a abrir-lhes os olhos para que eles enxergam o inimigo verdadeiro, que é o Satanás, Senhor. Ele que faz, ele que usa, ele que possui as pessoas para que façam o mal, Senhor. Repreenda ele, por favor, em nome poderoso de Cristo Jesus. E nos blinda, Senhor, com blindagem do amor. Abençoa o nosso dia, de cada um que está assistindo, que possamos nesse dia testemunhar do teu amor, que o nosso dia seja bom, que a gente possa falar da esperança, de um mundo sem mágoa, sem dor, sem morte, sem choro, sem sofrimento. Te peço, abençoa a família do pastor, a Ana, a Hannah, todos os nossos pastores queridos, os nossos moderadores, todos que estão colaborando, o Gabriel, que ajuda sempre na transmissão, o Senhor também, a família dele, todos que estão colaborando e participando, porque queremos, Senhor, passar o tempo contigo.
porque 2 horas ou 3 horas é muito pouco ainda, Senhor, porque nós temos prazer de estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por esse privilégio, Pai. Também te pedimos por outras 2 coisas. Daqui a alguns dias vai começar a semana do evangelismo do Ministério da Mulher, Senhor. Tantas e tantas igrejas, mulheres, homens, estarão pregando para outras pessoas sobre Ti, Senhor. Por favor, ajude para que sejamos generosos em convidar as pessoas, insistir em convidar, Pai. E ajude para que decisões ao Teu lado sejam tomadas. Também pedimos um outro pedido sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre outros 40 países onde está acontecendo guerra, Senhor. Por favor, Pai, segura os ventos da guerra, protege os filhinhos, aqueles que estão indefesos, Senhor. E, por favor, usa outras pessoas que mesmo nessa situação eles possam falar da esperança. Temos tantos e tantos testemunhos na Ucrânia de pessoas te aceitarem nesse tempo de guerra. Por favor, firme os passos deles. Por favor, Senhor, ajude para que em breve haja paz, pois nós te pedimos, confiamos e sabemos que o Senhor está no controle de tudo. E em nome de Jesus, amém. Amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.